Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu espero muito que estejam bem. Então está aqui o vídeo do desafio, revelando aqui o que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu escolhi desenhar e pintar um olho com vocês em aquarela. E para esse vídeo eu vou usar esse papel da Canson Montval de 300 gramas, a textura Granfino. E ele é um papel de celulose, eu gosto bastante da textura dele, eu já usei ele em algumas pinturas e eu acho bem bacana. E para desenhar podemos usar uma lapiseira ou um lápis 2B comum mesmo. Se haver necessidade de usar borracha, pode usar borracha. Eu vou usar limpa-tipo como de costume. Então, se alguém tiver interesse em algum material que eu esteja usando aqui no vídeo, eu vou deixar linkado lá dentro do grupo para quem ainda não comprou material para aquarela e tem interesse em comprar. Eu vou deixar linkado os materiais lá para vocês. Eu ainda não decidi qual aquarela eu vou usar aqui no vídeo, mas assim que eu resolver, eu mostro aqui e comento melhor com vocês. E vamos começar desenhando o nosso olho. Eu escolhi uma referência de um olho um pouco mais dramático, com uma expressão, e o olho vai estar direcionado para cima. Lembram que no vídeo de lá do canal eu mostrei para vocês e falei sobre a direção dos eixos. Então a primeira coisa que vamos observar é a direção do olho. Vocês podem usar algo de apoio aí para vocês fazer o círculo, para definir o globo ocular desse olho. Não precisa pressionar tanto o lápis, tá? Pode fazer bem leve. Eu vou pressionar um pouquinho mais para que possa aparecer melhor aí no vídeo para vocês. Então, precisamos achar a direção dos eixos, que é para onde esse olho está posicionado. Aqui, o olho, ele vai ficar posicionado para cima e um pouquinho mais para a direita. Então, a linha da horizontal vai curvar para cima e a linha da vertical vai vir mais para a direita. E bem no cruzamento dessas duas linhas é onde vai ficar a nossa pupila. Então, eu vou desenhar aqui a íris, né, desse olho. Pode fazer bem de leve, tá? Não precisa pressionar tanto o lápis para vocês conseguirem apagar depois as linhas guias aqui. Então, aqui a gente já determinou a direção desse olho, mais ou menos a direção desse olho. Então, a pálpebra de cima, ela cobre um pouquinho da nossa íris, então eu vou fazer já... Vocês podem ver que aqui já tá um pequeno corte, bem de leve mesmo, na nossa íris. E aqui eu já vou fazer a linha d'água da parte superior, que ela aparece quando olhamos para cima. E aqui mais ou menos para fora do globo ocular mesmo, eu vou fazer mais ou menos onde vai ser o início do olho. Aqui vai fazer um corte assim, porque o globo ocular ele fica escondido aqui por baixo da nossa pele. Voltando aqui, eu tive que dar uma pausa rapidinho, então vou fazer a parte superior aqui da pálpebra, nosso côncavo, dessa maneira. Essas linhas guias podemos apagar e não atrapalhar tanto. Então fazemos essa sombra aqui dentro do olho. E agora vamos fazer a sobrancelha, pegando a direção da raiz para o final do fio. A gente toma um espaço mais ou menos aí do olho para a sobrancelha. Início da sobrancelha eu gosto de pegar bem do cantinho do olho, assim como eu estou fazendo. Geralmente os pelos no início eles são bem mais em pé e depois eles vão ficando deitados.
Para fazer os cílios inferior, eles são mais separadinhos na raiz e o final dos fios são mais juntinhos. Para os cílios superiores, o olho está direcionado para cima, então os cílios ele vai dar uma mudadinha do que se a gente tivesse com um olhar mais relaxado, com um olhar mais centrado. Então aqui aqui no cantinho do olho ele vai começar fazendo essa curvinha para o lado direito, mais para o lado direito, e mais para o meio do olho ele vai começar a mudar a direção por conta desse ângulo do olho. Então aqui já nessa parte eu comecei a mudar a direção dos cílios, ele está levemente curvado, já um pouquinho mais para a esquerda, e eu vou seguir agora com esse formato até terminar de preencher os pelinhos aqui dos cílios. Lembrando que os cílios também aqui na parte superior, eles não pegam dentro da linha d'água. Cada detalhe desse aqui é bem importante, principalmente num desenho mais realista, a gente tem mais cautela na hora de fazer esses detalhes. E principalmente quando a gente está desenhando olhos, né? Pois quando a gente vai desenhar um retrato, eu gosto de detalhar bem os olhos, porque os olhos expressam sentimento, né? Diz ali mais sobre aquele retrato. Agora eu vou fazer um sombreado aqui dentro do olho, que é o reflexo dos cílios, a sombra dos cílios, o reflexo dos cílios dentro da íris, né? E a sombra dos cílios no olho. Luz e sombra faz toda a diferença. E mesmo quando é um esboço de aquarela, eu gosto de definir as sombras, as áreas de sombras e as áreas de luz, para facilitar na hora do processo também. Agora eu vou fazer esse detalhezinho dentro do olho, perto da nossa pupila, que tem tipo um raiozinho de sol ali dentro do olho. Vou chamar assim, porque eu não sei o nome disso. Ó, as sombras aqui, perto da linha d'água. Eu acho que estamos finalizando aqui o esboço. E algumas linhas de expressões aqui também. Finalizando aqui o esboço com algumas sombras. E é isso. O esboço está pronto. Então, pessoal, eu tô aqui no dia seguinte, porque eu estava gravando à noite, então eu continuei aqui no dia seguinte. E aqui tá o esboço. Eu vou pegar a limpa-tipo, ou se não tiver limpa-tipo, pode ser uma borracha mesmo, apenas para suavizar o esboço, dá uma suavizada. Se for uma borracha, só dá uma passada de leve assim. Então eu peguei a aquarela da Aquafine para fazer essa pintura, que é uma aquarela bem portátil mesmo, bem pequenininha, tem poucas cores, e o potinho de água aqui e esses 3 pincéis. Eu vou usar basicamente eles são da Aquafine também. Um pincel fino, na verdade esse aqui não é da Aquafine, é um pincel da marca Tigre, e esses dois aqui é da Aquafine. Um pincel número 2 para alguns detalhes menores, o pincel maior número 6 e um pincel fininho para detalhes bem menores. Então vamos começar. Eu vou fazer uma base na pele com água
que é a técnica chamada úmido sobre úmido. A gente molha o papel, com água limpa e depois pega uma cor. Eu vou usar este laranja aqui, vocês podem usar a cor que vocês tiverem. Nossa, o meu godê tá bem sujo, mas como tem sombras também que eu vou aplicar aqui, esse azul já vai me servir também, esse azul que tá no espaço do godê aqui. Mas se a gente quiser uma mistura um pouco mais limpa, a gente pode usar outro cantinho aqui também. Então, isso é úmido sobre úmido. O papel ainda úmido, eu só encosto o pincel e a tinta já vai se expandindo. Gente, tem um detalhe aqui, eu esqueci de pegar o paninho pra ir limpando o pincel. Eu já vou pegar. Então eu vou começar pelas sombras aqui, né? Eu sempre falo nos meus vídeos que eu gosto de demarcar as sombras no retrato ou nas pinturas que eu estou fazendo. E a gente vai reservando umas áreas mais claras, ou até sem tinta, sem passar tinta. É um olho bem... Ó, vou pegar esse vermelho aqui, vou dar uma misturada aqui onde tá mais limpo, com laranja. É um olho bem delicado, tá, gente? Não precisa exagerar na tinta. Isso evita muitas coisas, né? Além de frustração também. Evita machucar o papel, a gente tem pinceladas mais fluidas e um acabamento mais bonito também na aquarela. Não vai precisar ficar fazendo tantas camadas, porque se a gente querer deixar tudo homogêneo, vai perder o aspecto da aquarela, né? Então, eu deposito. Porque o legal da aquarela mesmo é a gente apenas encostar o pincel com tinta nas áreas molhadas para ficar algo mais genuíno, né, como se diz. Ter um pouco mais de personalidade. E agora eu vou trocar o pincel enquanto a pele está úmida. Agora a gente vai para a parte do olho, que está seco, né, então eu vou dar uma umedecida aqui. Porque a primeira camada, assim, eu gosto de fazer um pouco mais fluida. E nas últimas camadas eu uso praticamente nada de água, porque eu preciso de um pouco mais de precisão. Então eu vou pegar um verde claro aqui. Gente, eu não tenho o nome das cores. E também não seria muito viável eu ficar falando o nome das cores. Então aqui, ó, se a gente quiser escurecer esse verde, a gente pode pegar um azul, né? Dar uma escurecida e uma esfriada nele também. Ou se a gente quiser clarear um pouco mais, a gente coloca um amarelo. Eu quero deixar esse verde um pouco mais verde água, sabe? Ele é um azul. Na verdade, esse azul aqui, ele é muito escuro. Tem que ser um azul mais claro, gente. Vou deixar um pouco mais verde água. Fazer uma outra mistura aqui do lado com um pouco de vermelho para ter uns tons mais escuros. Eu já gosto de fazer azul também, um pouco de azul. Então a gente pode dar uma umedecida de novo, ou um amarelo escuro, para pintar esse meinho aqui, enquanto não tem nenhuma camada. Então eu tenho esse tom mais acinzentado e esse verde um pouco mais vivo. Vou contornando aqui. E também queria falar pra vocês que não precisa ficar igual o desenho que eu estou fazendo. A minha intenção com essa aula não é fazer com que vocês se sintam pressionados em fazer algo idêntico ao que eu estou fazendo. Cada um faz com o material que tem, com o jeito que achar melhor também, o jeito que conseguir. E é isso.
É mais pra gente se divertir mesmo. Então, pra fazer esse miolinho aqui, que provavelmente a câmera não pegou, eu misturei azul, vermelho e verde e um pouquinho de marrom, porque aqui nessa paleta não tem preto, né? E eu não gosto também de usar preto, então eu fiz essa misturinha um pouco mais escura. Eu já usei muito preto nas minhas pinturas, hoje eu já não uso tanto, porque vai depender muito da intensidade, né, da referência que eu estou vendo, da intensidade do escuro, né, porque vai ter pintura que eu vou precisar do preto, né, tem fundo, tem linhas que são bem mais escuras, né? E o preto na aquarela é bem opaco, né, então por isso que eu gosto de fazer as misturinhas e evito o preto. Então o olho tá bem molhado, eu vou esperar ele dar uma secada e vou para outras áreas. Vou pegar aquela misturinha de vermelho, que é esse vermelho aqui com um pouquinho de laranja, nada muito escuro, sem molhar agora porque são áreas de detalhe, então eu quero ter um pouco mais de precisão. Então se eu quiser escurecer isso aqui, eu vou pegar um pouco de azul, vai ficar um tomzinho meio de roxo. E eu posso pegar mais vermelho ou esse laranja aqui, na verdade já tem aqui, né? Pra dar uma corzinha mais forte. Espero que o áudio esteja saindo bem nessa câmera. Eu estou gravando no celular também o áudio, porque se não sair tão bem na câmera, pelo menos eu tenho no celular. E agora vou dar uma umedecida aqui, um pouco de amarelo. Essa é a parte escura aqui. Essa técnica aqui é a técnica mista, onde eu passo o pigmento um pouco mais concentrado e vou suavizando com água limpa. A linha d'água superior também tá bem vermelhinha na referência. Ela está bem vermelhinha nas laterais aqui, um pouco mais clara no meio. Eu não vou mostrar a referência para vocês porque a intenção do desafio, né, é que vocês consigam fazer da maneira de vocês, mas acompanhando o tutorial, né. E quando eu não suavizo com água limpa e estou depositando tinta aqui, por exemplo, é a técnica seca, gente, que eu pego a tinta mais concentrada no papel seco, tem que estar seco, porque senão não é a técnica seca. E aí eu deixo a tinta aqui depositada para ter essa área mais, como fala, detalhada, mais nítida. Eu gosto de deixar bem marcados os cantinhos. Na verdade, aqui, ó. E aí, quando eu quero suavizar, eu pego. Não posso deixar tão vermelho esse olho também, né? Porque senão vai ficar meio estranho. Ah, e lembrando aqui também, tava esquecendo, eu vou pegar um azul aqui, bem aguado. Já tem no meu godê aqui um pouco de azul, então eu reaproveito. Um azul claro ou escuro mesmo, que vocês acharem melhor. Aí vocês vão passar. Na verdade eu tenho que dar uma olhada aqui, né? Porque o olho ele não é 100% branquinho, né? E porque eu falo também, gente, de não ficar pincelando várias vezes no mesmo lugar, deixar a aquarela fluir, né? Porque a aquarela ela já clareia muito. Eu tinha muito esse problema no início. A aquarela clareia muito depois de seca, então vai precisar de muitas camadas se você ficar suavizando demais
nas áreas que você está passando a tinta. Aí o processo vai ficar mais demorado, né? Mais lento, porque você vai precisar de muitas camadas para ter um resultado legal, um contraste legal na pintura. Eu peguei tipo uma misturinha roxa aqui e tô depositando aqui. Hoje eu gosto de deixar um pouco mais roxo, pra ter cor mesmo. E eu tô no processo de perder o medo, gente, da tinta, porque eu tinha muito medo de ficar, de jogar tinta assim na pintura e com medo de fazer algo de errado. Agora eu vou voltar pro pincel maior, eu vou dar uma escurecida aqui na sombra, que eu vou misturar tudo aqui, tipo laranja e vermelho com roxo, e ficou esse marrom aí. E eu quero deixar um pouco mais quente, eu taco laranja ou vermelho ou amarelo. E sempre com um pincel suave, né? Também. Umas manchinhas de vermelho aqui, ou de laranja. Laranjado. E suavizando. Para as áreas mais claras. Isso aqui vai clarear bem depois de seca, né? Então eu não vou ficar mexendo. Aqui na sobrancelha eu sempre dou uma base forte aqui na parte da sobrancelha. Mas, gente, é muito bom pintar aquarela. Eu já fiz muitas artes com lápis grafite. Eu desenhava muito com lápis também. Eu adoro o efeito do lápis grafite, de luz e sombra. Eu tenho uma pasta com vários desenhos. Eu ainda nunca mostrei, né? Mas quem sabe um dia eu mostro lá no canal. Se o efeito que a gente quer não é de deixar mais fluido, a tinta expandir, a gente tem que esperar a camada ficar bem seca, tá? No caso aqui não tem como eu fazer os cílios, porque tá bem úmido. Então essa área que tá mais seca, eu vou voltar para alguns detalhes do olho aqui, e dá para fazer os cílios de baixo também. Vou pegar o pincelzinho de novo e vou pegar e vou fazer alguns detalhezinhos, alguns retoques que eu acho que tem que fazer. Pegar esse laranja mais vivo aqui, vou passar aqui no cantinho. Esse aqui eu vou dar uma suavizada aqui no cantinho também. Então, quanto mais camada eu fizer, mais contraste eu consigo usando essas dicas que eu falei. Porque dependendo do que a gente fizer ali, perder o controle da água, a quantidade de camada também vai influenciar para que o papel não aguente, mesmo ele sendo de 300 gramas. Então aqui tem um pouquinho de laranja, por causa das sombras, uma suavizada assim. Um olho um pouco mais detalhado, algumas veinhas, na verdade eu vou fazer algumas manchinhas assim, pra parecer que é veia, sabe? Se a gente querer clarear um pouquinho mais aqui, eu vou pegar e puxar assim. Vou acender a luz aqui pra ficar melhor. Vou fazer alguns detalhezinhos aqui.
Depois eu vou fazer os detalhes do cílio, da sombra dos cílios aqui. Então, eu vou basicamente lavando o pincel na água limpa e limpando na toalhinha e depois passando aqui na pintura para poder criar esse efeito e apagando algumas manchas, alguns detalhes que eu quero dar na pintura. Só tem que tomar cuidado para não esfregar demais, igual eu fiz agora, porque pode acabar machucando o papel. E quanto mais azul, mais frio, mais fria a cor fica, então, e mais escura também, ó. Esse aqui é um tom de azul, um pouco mais, um azul mais marinho, mas um azul escuro também, com verde também dá certo. Vou fazer alguns detalhezinhos aqui. Agora a gente vai partir para alguns detalhes, os cílios, a sobrancelha e finalizar a pintura. Vou usar vou continuar fazendo essa misturinha que é um azul. Vou pegar um pouco de vermelho. E um pouco de... A gente pode pegar se tiver marrom ou usar mais azul para deixar mais escuro, um pouco mais de vermelho, até chegar no tom que a gente quer. Mais de vermelho, um marrom ou um verde também, gente, para deixar mais escuro, ó. Vou pegar o verde aqui e olha como fica escuro com o verde. Lembrando que para fazer os cílios exige mais da técnica seca, então quanto mais concentrado e usando bem pouca água, mais precisão vocês vão ter na hora de fazer as pinceladas. Então, da raiz dos cílios, a gente vai pegar aqui, pressionar e soltar no final dos cílios. Com a mão bem leve para fazer os cílios de baixo, que são um pouco mais delicados. Tô achando um pouco carregado o pincel. E a sobrancelha eu vou fazer a mesma misturinha para sobrancelha, uma mistureba mesmo que eu faço.
A sobrancelha é a mesma coisa, a gente pega da raiz, pressiona na raiz e solta. Eu vou primeiro fazer mais uma base aqui com essa tonalidade. Eu aproveito o máximo do pigmento que fica quando o pincel vai ficando mais seco, para fazer mais textura. Corrigir um pouco essa textura aqui. Sempre gosto de fazer uma pelezinha base aqui. Eu gosto de fazer essa aguada assim no meio para criar um pouco mais de volume. Dar alguns retoques aqui na sombra. Tem até umas áreas um pouco mais isolada aqui. Sempre tem, né? Vou usar um tom mais acinzentado aqui. Agora eu vou finalizar a pintura. Se tiver caneta em gel, o guache, como eu falei, eu vou finalizar com guache. Mas vocês podem estar finalizando com a própria aquarela branca, ou com a guache, ou com caneta em gel. Se for a lápis, vocês vão finalizar
apagando com a borracha as áreas mais iluminadas. Então eu vou encerrando por aqui, eu espero muito ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu gostei bastante de fazer essa aula aqui para vocês. Então um super beijo, até um próximo vídeo.